Graça e paz, estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal Minutos com Deus. Estamos aqui no nosso templo, né? Esse templo aqui, quem construiu, sabe quem foi? Deus! Olha que coisa maravilhosa, né? Então, se vocês ouvirem algum barulhinho da natureza aí, não se incomodem não, tá? Porque não tem como isolar acusticamente aqui o local. Mas, graças a Deus, nós estamos juntos novamente. E eu estou sentado nessa árvore aqui. Essa árvore é grande, hein, gente? E é de propósito. Porque eu vou ler um texto para vocês hoje. Eu quero falar sobre um assunto que eu julgo muito importante. Eu vou ler um salmo, um pedaço, 2 versículos de um salmo, que é o Salmo 92. Eu vou ler os versículos 12 e 13. Diz assim: Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Amém? Quem é o justo? Nós. Né? Vou pedir meu assistente pegar minha Bíblia aqui agora, por favor. Mas nós somos os justos, né? É que a Bíblia diz que nós vamos florescer como as palmeiras, né? E vamos ser como cedros do Líbano. Cedros do Líbano, eles eram conhecidos por serem árvores de madeira muito forte e também de raízes muito profundas. O que será que derrubou essa árvore aqui, gente? A gente não pode dizer que necessariamente que foram as raízes, né? Não dá para chegar a uma conclusão aqui porque já mexeram bastante nela. Mas ela tá apodrecida porque provavelmente ela deve estar há muitos anos aqui, né? Até porque ela ficou bonita, né? Caída dessa forma. Mas muitas árvores caem porque elas têm raízes curtas. As raízes não são profundas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Em cima dessa árvore aqui que caiu, né? E que formou uma cadeirinha aqui para mim poder fazer esse vídeo sentado. Olha que coisa boa. Eu queria falar sobre raízes. Porque nós, como cristãos, precisamos fincar as nossas raízes. E precisamos fincar as nossas raízes de maneira profunda. E eu quero falar isso em 2 aspectos. No primeiro aspecto, meu amado, é você fincar as suas raízes em Jesus. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer assim, porque hoje a gente vive num país, né, num Brasil, onde existem muitos evangélicos, muitas igrejas até muito grandes. É difícil você ligar a televisão e em algum programa de televisão não está passando algum programa evangélico, né? Tem até rede de televisão evangélica, né? Então a gente vive num país que tem muitas igrejas, muitos evangélicos e muitos ex-evangélicos também. Eu não sei se vocês sabem, mas estatisticamente dizem que a quantidade de evangélicos que a gente tem no Brasil hoje já é a mesma quantidade de evangélicos que a gente tem fora das igrejas hoje, né? Ou seja, de ex-evangélicos, né? Não vai dar para pegar com esse mosquito não, cara. Se não der um jeito nele. Tem muito, pastor. Que ele vem na minha cara. Mas só vem agora que eu tô falando, não veio até agora. Peguei um. Vamos ver se era ele. E a gente vive num país onde tem muitas igrejas. Grandes igrejas, né? Igrejas, né, que tem milhões de membros. E a gente vê também igrejas que tem até rede de televisão. Hoje é difícil você ligar a televisão e você não vê um programa de evangélico, de igreja passando. E glória a Deus, né, por isso. A gente quer que a palavra de Deus seja pregada verdadeiramente. Mas às vezes o que me preocupa um pouco, eu acho que devia te preocupar também, é até quanto que essas árvores que estão sendo plantadas, e vamos fazer aqui uma analogia dessas árvores com as pessoas que estão indo na igreja, que estão conhecendo a Cristo, até quanto que elas estão aprofundando as suas raízes verdadeiramente em Cristo. Ou se o negócio está muito raso. Porque se você vai para um lugar onde não se fala verdadeiramente da palavra de Deus, é isso que eu queria dizer. O que faz com que as raízes se tornem mais profundas? A pessoa conhecer mais da palavra de Deus, mais da Bíblia, e a pessoa conhecer mais de Deus por intimidade.
orando muito, buscando, jejuando. Quando a pessoa vai fazendo essas três coisas, conhecendo mais a palavra de Deus, orando muito, jejuando, buscando ao Senhor, as raízes vão se aprofundando. E quanto mais profundas vão ficando as raízes, mais forte vai ficando essa árvore contra o quê? Contra o vento da tribulação, contra o vento do problema, contra a tempestade, da doença, contra o furacão que venha do problema familiar ou contra qualquer outra coisa. Senão a árvore acaba caindo, que nem essa, que eu não sei se você caiu porque apodreceu ou porque não tinha raízes profundas. Então, até quanto que nós, como cristãos, estamos preocupados em aprofundar as nossas raízes? Ou a gente só está preocupado em ir na igreja de domingo, sentar, esquentar o banco, ouvir aquela mensagem e durante a semana a gente é uma outra pessoa. A gente não pega na Bíblia, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não busca Deus como deveria buscar. E aí a gente fica com raízes fraquinhas, raízes tão superficiais que qualquer ventinho, gente, até um soprinho derruba. E aí por isso que eu disse que hoje no Brasil tem milhões de evangélicos e tem milhões de ex-evangélicos. Por que será que existem esses milhões de ex-evangélicos? Pessoas que foram evangélicas um dia e que deixaram de ser evangélicas. Se você perguntar para elas, muitas delas vão dizer que se decepcionaram com as suas igrejas. Ou se decepcionaram com Deus. Ou se decepcionaram com alguma pessoa dentro da igreja. Com o pastor, por exemplo. Mas, gente, na verdade, o que essa pessoa não tinha era raízes. Raízes fincadas verdadeiramente em Jesus, na palavra de Deus, na oração. Porque você pode dizer assim, mas pastor, tem muita igreja realmente que não está muito preocupada em que as pessoas finquem as raízes. Tem muita igreja por aí que só está preocupada em, E desculpa dizer isso. Eu não gostaria de dizer isso. E eu prefiro achar que isso é exceção. Eu prefiro acreditar que a maioria das igrejas, pelo menos os pastores com quem eu convivo, e as igrejas que eu conheço e eu convivo, são pessoas sérias que na verdade dedicam da sua vida e dos seus recursos, inclusive financeiros, para fazer a obra de Deus. Não vivem da obra de Deus ou exploram a obra de Deus. Viver da obra de Deus a pessoa até pode viver. Ele pode até ser um pastor assalariado, porque ele trabalha numa igreja, a igreja é grande, necessita dele o dia inteiro, etc. Não tem nada de errado nisso. Agora, explorar a obra de Deus, isso não. Ter uma mansão às custas da obra de Deus, ter um carro importado às custas da obra de Deus, viver uma vida que ele não viveria num trabalho secular, isso eu não aceito. Desculpa, eu particularmente não aceito. Então tem muita gente, tem muita igreja, Não vou falar muita, vou falar exceção, prefiro isso, Tem algumas então, igrejas que preferem que as pessoas tenham as raízes não tão profundas. A religião já fez isso durante muito tempo. Teve uma época em que que a Bíblia era em latim e só os padres podiam ler a Bíblia. Eles não queriam que as pessoas lessem a Bíblia. Não queriam que as pessoas soubessem tudo que estava na Bíblia. Eles queriam que as pessoas só soubessem o que eles falam. Até parece algumas coisas que a gente vive hoje, Mas só queria saber o que eles falam. Porque quando você aprofunda as raízes, lendo a palavra de Deus, conhecendo da palavra de Deus verdadeiramente, estudando a palavra de Deus verdadeiramente, orando muito diante de Deus, jejuando, buscando, meu irmão, se você estiver numa igreja dessa que só quer que você tenha as raízes, de uma forma superficial, você vai sair dela, você vai embora. Você vai para outra igreja, para uma igreja que queira realmente que você aprofunde as raízes. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é, você tem que aprofundar as raízes para ser um cedro do Líbano, para ser uma árvore frondosa e bonita, para você poder servir a Deus verdadeiramente. Então não ficar só no blá 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 do cultinho de domingo, no sentido de que só o culto de domingo é suficiente, não. É o culto de domingo, é o culto de quinta, é o culto de sexta, e é na tua casa, e é no teu trabalho, é no teu trabalho quando você tiver um tempinho, durante o horário do almoço, é no ônibus, é no metrô, é quando o tempo que você estiver orando, buscando, lendo a palavra de Deus, para suas raízes irem se aprofundando em Jesus. Esse é o primeiro ponto. Raízes profundas em Jesus vão fazer com que você não caia aqui nessa árvore. Que você seja uma árvore frondosa, que você seja uma palmeira que dê flores, isso na casa do Senhor. Segundo ponto, raízes profundas na sua igreja.
Raízes profundas onde Deus te plantou. Se você está numa igreja que verdadeiramente prega a palavra de Deus, que verdadeiramente quer que você tenha raízes profundas com Jesus, você tem que ter raízes profundas nessa igreja também. Você tem que dar frutos nessa igreja. Você tem que auxiliar, por quê? Porque a igreja, gente, eu ouço muita gente dizer assim, eu não, a minha igreja é a minha casa. Para com isso, meu irmão. Deus quer que a gente viva em comunhão com os irmãos. Deus quer que a gente troque experiências. Você vai conseguir ajudar um outro irmão vivendo e a sua igreja sendo a televisão? Você pode assistir por cultos da televisão, não tem problema nenhum. Pode assistir culto o dia inteiro na televisão se você quiser. Desde que você tenha uma igreja, que você vá na igreja, que você tenha comunhão com irmãos, que você tenha um pastor ou pastores que te acompanham, com quem você pode conversar, pedir conselhos e etc. A igreja foi fundada por Jesus, gente. Com Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja primitiva. É daí que a gente origina. A gente tem que estar numa igreja. Para com essa história que a minha casa é a igreja. Não, eu acredito em Jesus, eu oro, eu leio a Bíblia e minha casa é a igreja. Vai para a igreja, isso é desculpa furada. É desculpa de quem não quer fazer nada, é desculpa de quem não quer ajudar os outros e não quer ser ajudado de verdade. É desculpa de gente que está com raiz muito rasa em Jesus. Aprofunda suas raízes na igreja. Como? Começa a ajudar. Se dispõe ao pastor para estar ajudando. Não atrapalha, porque tem gente que não ajuda, mas se não atrapalhar também já faz muito, né? Arrumando confusão, problema e etc. dentro da igreja. Não fica pulando de igreja para igreja. Eu conheço gente que pula de igreja para igreja e fala assim, é porque o problema é o pastor. Cara, se você já trocou de igreja 3 vezes porque o problema é o pastor, o problema não é o pastor, o problema é você. O problema é você. Não é o pastor, não. Até porque você não está lá só por causa do pastor, você está lá por causa de Jesus. E o que você tem que fazer é orar pelo teu pastor. Abençoar a vida do teu pastor. Entender que ele é um homem como você. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, eu não vou nas igrejas porque lá tem muita gente errada. Eu perguntei para a pessoa, e você é perfeita? Você é perfeito? A igreja é formada de pessoas que não são perfeitos. Perfeito aqui nesse mundo, o único pastor que eu sei é Jesus. Você conhece outro? Você é perfeito? Eu não, pelo amor de Deus. Jesus me livre de um dia dizer essa coisa, de que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito não, eu erro, gente. Pastores são homens, são mulheres. Suscetíveis a erro também em muitos momentos, mas que estão ali diante de Deus, doando do seu tempo, da sua vida, aqueles que são sinceros, que estão realmente com o coração na obra, para fazer e para ajudarem vocês. Então assim, você tem que fincar as raízes na igreja, e a partir do momento que você finca a raiz na igreja, para com esse negócio de brincar de macaco de igreja, pulando de galho em galho, você finca raízes na igreja, você começa a querer ajudar. Tenha certeza que o teu pastor está precisando de ajuda em alguma coisa, que a tua igreja está precisando de ajuda em alguma coisa. Tenha certeza. Isso não é só ajudar financeiramente. Mas você não acabou de falar que tem igreja que explora? Toda igreja precisa de ajuda financeira, gente. Quem mantém a água, a luz, o salão, é a gente, é a igreja que mantém. Mas eu não estou falando só do financeiro, eu estou falando de você colocar a mão na obra. Você parar de enterrar talento, tem gente enterrando talento. Eu não vou aqui ler a parábola dos talentos, mas tem gente enterrando talento. Tem gente com muito talento que não está usando na obra de Deus. Você que é dentista e faz parte de uma igreja, você já pensou em ajudar? Em pedir para a tua igreja, né? Criar um consultório, né? Comprar uns equipamentos usados, tal, criar um consultório e você doar um dia da sua semana para ajudar as pessoas carentes da sua igreja começando e depois essas pessoas carentes da comunidade também, que não tem dinheiro para pagar um dentista que é muito caro. Você que é médico, você que é advogado, você que é uma pessoa, sabe, que gosta de trabalhar, que sabe fazer, né, que trabalha como pedreiro, que trabalha como, né, que trabalha como ferreiro, que trabalha... Você já parou, olhou para a sua igreja, viu se tem alguma coisa que precisa ser feita, que você pode fazer? É assim, meu irmão, que você vai fincando as raízes na igreja. Outra coisa, se aproximando das pessoas. Tem gente que fala assim, eu entrei naquela igreja e ninguém nem olhou para mim. Você não olhou para ninguém. Ninguém me deu a mão, vai lá dar a mão. Uma vez eu fui numa igreja, quando eu estava lá em Ribeirão Preto.
Eu fiquei o culto inteiro, acabou o culto, eu fiquei esperando meu filho sair da salinha, ninguém da igreja veio me dar a mão. Sabe o que eu fiz? Eu fui direto no pastor, dei a mão para ele e falei assim, sou visitante, pastor, que alegria visitar a sua igreja, muito obrigado. Minha vontade foi falar para ele, não volta aqui nunca mais. Porque vocês podiam ser um pouquinho mais solícitos com as pessoas que estão visitando a igreja de vocês. Mas eu fui lá e eu dei a mão. Não fica arrumando problema com irmãos, gente. Jesus ensinou a gente a perdoar e dentro da igreja esse perdão tem que ser muito mais forte. Ajuda teu pastor, não fica criticando. Auxilia ele, finca as raízes fortes na igreja. Começa a fazer o que você pode fazer, trabalha no que você souber trabalhar. Gente, eu já fiz de tudo. Quando eu comecei na igreja, eu pintava a parede. Eu ajudava a limpar a igreja. Eu subia em telhado. Caí uma vez do telhado da igreja, arrumando o telhado da igreja. Me machuquei todo. E não interessa o que você vai fazer ou como você vai fazer. Deus te deu talentos, usa esses talentos dentro da tua igreja, fixa raízes, começa a fazer amizades dentro da igreja. Eu falo para os meus filhos, as melhores amizades que você pode fazer são dentro da igreja. Por exemplo, meu filho mais velho, graças a Deus, agora está namorando com uma menina da igreja. Eu estou super feliz. Aí você fala assim, pastor, você é seletivo. Você acha que então as outras meninas não servem? Não é nada disso, gente. Que pelo menos a gente está lá junto. Pelo menos a gente, né? A menina está lá junto com a gente. Meu filho tem 19 anos, não bebe, não fuma. Para muita gente isso pode parecer besteira, mas para mim isso é importantíssimo. Porque eu não gostaria de ver meu filho morto num carro, sabendo que ele bebeu e foi dirigir o carro. E que ele morreu lá, arrebentado. Ele está lá com a menina da igreja, eu oro pelos dois, para que Deus abençoe os dois. Que eles sejam felizes, né? Não sei se vocês vão casar, se vocês não vão casar, isso aí é de Deus, isso aí vai depender. Os dois são muito novos. Mas meus amigos hoje têm... ter muitos amigos da igreja. Por quê? Porque eu estou tentando fincar raízes na igreja. Para o meu pastor eu olho, eu não critico, eu tento ajudar no que eu posso ajudar. Eu tento fazer o que eu posso fazer. Se eu percebo que tem alguma coisa que eu acho que está errado na igreja, eu chamo ele e falo para ele. Eu não exponho isso, não fico fazendo fofoca. Fofoca dentro da igreja é uma das coisas mais diabólicas que eu já vi na minha vida. Se você vê alguma coisa errada na sua igreja, vai direto falar com o seu pastor. Ou você é covarde e não consegue falar com ele, ou você é fofoqueiro mesmo. Então, meu irmão, se converte. Fixa a raiz em Jesus primeiro, tá bom? Para poder fixar a raiz na igreja. Mas fixa raízes. Fixa raízes, começa a fazer obra de Deus, não tem coisa melhor do que fazer obra de Deus, começa ajudando no que você puder. Se você sabe tocar um instrumento, vai para o Ministério de Louvor, não interessa no que você pode fazer e de que forma você pode fazer, mas faz amizade com as pessoas que estão à sua volta. Se está sentindo dificuldade, busca essas pessoas, busca o pastor, fala, pastor, eu quero conhecer melhor as pessoas, começa, se aproximar, viver aquilo, começa a viver a igreja e fixar raízes na igreja verdadeiramente, para que você realmente seja abençoado daquilo. A igreja ajuda a gente demais, gente. Quando a igreja realmente nos ajuda a fixar as nossas raízes em Jesus. E aí a gente vai e fixa as nossas raízes na igreja também. Amém? Que essa palavra tenha falado com você, hein? Que primeiro, se as suas raízes estão rasas com relação a Jesus, você não está orando, lendo a Bíblia, etc. Se você só é crente domingueiro, então vamos mudar, vamos fixar as raízes profundamente. Até para você saber se a igreja que você está é a igreja que você tem que ficar mesmo. Se a igreja que você está é uma igreja que quer que você fixe as raízes mesmo, fixou as raízes, está fixando as raízes em Jesus, fixa as raízes na igreja. Fica lá, meu irmão, e começa a ser uma árvore frutífera. Começa a ser uma palmeira que dá flores. Começa a ser usado por Deus lá dentro. Começa a ajudar, não atrapalha. Começa a ser servo de Deus lá dentro, porque aí as coisas vão só se multiplicar. As coisas vão só acontecer. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Antes de orar, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, né, para todo mundo aí que precisa aprofundar cada vez mais aí as suas raízes, sejam com Jesus, sejam com a igreja, para não acontecer o que aconteceu com essa arvorezinha aqui, amiga minha, que me ajudou hoje para mim ficar sentado. Então compartilha o vídeo e, meu irmão, se inscreve no nosso canal. Arruma essa semana aí até o próximo vídeo, que é sexta-feira. Arruma aí, né, mais uns 2 ou 3 irmãos para se inscreverem no nosso canal. Assim você vai estar abençoando a gente. A gente está aqui por amor. A gente está aqui porque a gente está fixando raízes.
fixando raízes em Jesus. Né? A gente está aqui porque a gente quer levar a mensagem de Deus para você e te abençoar. Esse é o nosso único objetivo. Você pode ver que a gente não perde nada aqui. A gente não divulga nada, a gente só quer falar de Jesus e falar daquilo que Jesus pode fazer e daquilo que a gente deve fazer diante da palavra de Deus. Então, se inscreve no meu canal e arruma umas 3 pessoas para se inscreverem no meu canal essa semana, em nome de Jesus. Porque quanto mais pessoas inscritas tiverem, melhor, porque a gente vai soltando os vídeos, elas já vão recebendo os vídeos e a gente vai abençoando cada vez mais pessoas, que esse é o nosso propósito. Amém? Senhor, muito obrigado por esse vídeo. Muito obrigado porque eu sei que aqui existem árvores, Senhor Deus, árvores plantadas por Ti, que vão fixar primeiro as raízes em Ti, lendo a palavra de Deus, orando, Te buscando, Senhor Deus, aprofundando suas raízes no Senhor. E depois disso, Senhor, vão aprofundar as suas raízes na Tua obra, na igreja em que estão, Senhor Deus. Vão ajudar, Senhor Deus, ajudar seus pastores, orar por eles, ajudar em ministério, Senhor Deus, ajudar financeiramente, ajudar trabalhando dentro da igreja, com trabalho voluntário, Senhor Deus, usando os seus talentos, que elas aprofundem as raízes, fazendo amizade, Senhor Deus, criando grupos de amizade, Senhor Deus, vivendo, Senhor Deus, em comunhão, em alegria, como o Senhor disse que gostaria que nós vivêssemos, Senhor Deus, como a igreja primitiva vivia. Senhor, que o Senhor abençoe desse jeito, em nome de Jesus. Amém. Raízes profundas, meu irmão, em nome de Jesus, e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.